Então, como a gente estava falando, a gente deve lembrar que o antigo regime é marcado por esses dois elementos, tá? Pelo absolutismo e pelo mercantilismo. A gente parou aí no nosso encontro hoje. Falando de absolutismo, há uma outra coisa que eles costumam cobrar em prova, que o pessoal da sociologia explora melhor e que eu vou só mostrar aqui para vocês, que é exatamente isso. Se a gente precisar de um conceito mesmo, o absolutismo é um regime político. Esse regime político vai ser sempre, não é negociado isso, uma monarquia, tá? Portanto, o modelo absolutista que virou na Europa é monárquico. Monárquico, tá? Na qual o poder se concentra nas mãos dos reis e esse rei recebe o apoio da nobreza e do clero. E é financiado pela burguesia, tá? Essa nova adequação de poder é para também conciliar os interesses da burguesia, que busca dinamizar a economia, unificação de moedas, pesos e medidas. A gente já falou de tudo isso em aulas anteriores, tá? Estou só mostrando para vocês que será o resumo do resumo. Esta monarquia, cujo apoio da burguesia vem em troca de uma postura mercantil, tá? Também há de se destacar um aspecto importante dela, que é a eliminação de barreiras internas, não externas. Tá? Porque barreira externa eu quero que tenha. Barreira externa é o protecionismo. Eu, enquanto burguês, não quero barreira interna. O que seria uma barreira interna? Um nobre cobrando, por exemplo, um imposto para trafegar na região. Isso eu não permito mais, porque eu sou rei e a gente é uma nação só. Mas, como rei, eu fecho as fronteiras para a entrada de produtos estrangeiros para favorecer a minha burguesia. Tá? Isto é o conceito de absolutismo. Inclusive, esse que está aqui, ó, eu retirei de um vestibular. Tá? Na íntegra, a afirmação que estava, obviamente, correta. Só que para o absolutismo existir, as pessoas têm que aceitar que o rei é inquestionável. Deixa eu te contar uma historinha aqui, verídica, tá? Ela é real. Ela é real, ela não é uma piada. Ela quase parece que é. Quereria eu que, inclusive, fosse. Durante a história da Inglaterra, quando a Inglaterra está no século XVIII e vai acontecer a Guerra de Independência dos Estados Unidos, o rei da Inglaterra naquela época chamava George. Rei George, na verdade, Jorge III. E Jorge III foi contra a independência das 13 colônias, o parlamento também, teve a Guerra de Independência. O que ninguém descobriu na época, só se descobriu depois por meio de historiadores, é que Jorge III tinha uma doença que afetou a sanidade mental dele. E que essa doença foi provocada por uma alimentação dele rica em metal pesado, que ninguém percebeu. E que isso era possível de ser percebido porque a urina dele mudou de cor. Porque o olho dele ficou muito amarelo. Porque a pele dele começou a escamar. Agora eu lhe pergunto, como é que um cara está doente e esses sintomas, os sinais da doença dele são perceptíveis a olho nu e ele passa o reinado inteiro fazendo loucuras? Ele andava pelado, ele atacava as pessoas, ele era grosso e ninguém percebeu que ele devia estar doente. E olha que eu tenho uma situação pior para te contar. Jorge III não é absolutista. Neste período a Inglaterra não era mais absolutista. Mas é porque o rei carrega consigo uma áurea de é o cara, é o rei. Por isso, ninguém olhava para ele encarando. Porque eu não sei se você já pensou nisso. Olhar para alguém olho no olho encarando é sinal de igualdade. Ou pior, sinal de questionamento. Tenta lembrar aí, a última vez que você bateu boca com a mamãe ou com o papai. Se na hora que você não foi bater boca com eles, você não ficou olhando para eles e encarando.
E se de repente a briga sua atingiu um nível que você percebeu que ia se ferrar, ou você não deu uma olhadinha para o chão? Quem tem totó em casa deve ter parado nisso. Quando você briga mesmo com aquela porcaria daquele cachorro seu, ele olha para baixo, em sinal de submissão. Encarar os outros é sinal de igualdade. Como o rei era o rei, os serviçais eram treinados a olhar para baixo, a não encarar o rei. O cara passou o reinado inteiro doente, os sinais da doença eram até perceptíveis fisicamente e ninguém percebeu. E olha que não era absolutista. Imagina o que seria questionar um rei absolutista. Por isso, eles estão acima da lei e da vontade. Só que, claro, que para isso precisava de uma justificativa. Era preciso justificar por que o rei é assim tão poderoso e tão importante. O que nos leva ao próximo tópico da nossa matéria. O próximo tópico da nossa matéria faz parte de um assunto maior que você também estuda em sociologia, que são os contratualistas. Contratualistas são as pessoas que produziram intelectualmente e que foram tão importantes a produção dele que eles marcaram história, eles definiram como deve ser a nossa vida. É uma espécie de contrato social. Cada sociedade tem um valor moral e de costumes que estabelece um contrato social. Tá? Isso muda de tempos em tempos. Por exemplo, o contrato social da sua geração não é igual ao contrato social da geração de 1920, para a gente pegar aí um século. O contrato social de 1920 envolvia a menina aprender, por exemplo, a escrever, às vezes, dependendo das posses da família, mas também aprender prendas, né? Preparar um enxoval, porque no contrato social de 1920, o destino esperado dela era o casamento, certo? Por favor, gente. Vocês têm aí 17 anos, 18 anos. As meninas da sala que estão me ouvindo. Se o contrato social da sua família é esperar que você se case como prioridade, desculpa, você está no século errado. Você está no século errado. Portanto, esse contrato social mudou, não é? Contrato social é por questões culturais e de época. Os contratualistas é aqueles que pegam e estabelecem politicamente como que deve ser o contrato social daquela época. E aí, pensando em vestibular, eu quero combinar com vocês que vocês têm que conhecer duas etapas de contratualistas. Duas etapas. Os contratualistas absolutistas, aqueles que vão escrever por que a gente é absolutista, o que é ser absolutista, por que é importante ter um rei absolutista. E depois os contratualistas iluministas, que são exatamente os anti-absolutistas. Tá? Ah, eu tenho que decorar esses nomes? Não, tem não, você pode errar. Você tem todo o direito de errar, se cair. Mas não se iluda. Tem duas coisas que eu quero apresentar para vocês agora, aproveitando o momento de chamar sua atenção para coisas que você tem que fazer, que são deveras importantes. Vou fazer primeiro uma, depois a outra, tá? Então vamos para a primeira. O que é que eu tenho que saber desses caras? No caso dos contratualistas, quem foram eles? Qual é a ideia central que cada um defendia? E, no caso de alguns, qual que é a obra mais importante? A obra não é de todos, mas de alguns precisam. Os contratualistas absolutistas foram o Jean Baudin, agora na minha aula vai ter eles escritos com mais calma, tá? O Jacques Rousseau, tá? O Thomas Hobbes, e, claro, não esqueçamos do senhor Nicolas Machiavelli, o Maquiavel. São os mais famosos, mas não únicos, contratualistas absolutistas. Portanto, seus textos e suas ideias justificavam e endosavam o absolutismo. Os contratualistas iluministas são bem mais famosos para vocês. A maioria conhece eles. Os mais importantes, não são os únicos. Jean-Jacques Rousseau,
o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu. Temos aqui ainda também o Voltaire, que escreveu Cartas Inglesas, tá? Podemos falar de Adam Smith, porque ele é o ministro contratualista, só que é do campo econômico, não é do campo político, tá? Então, esses são os caras. Por que eu pus isso aqui? Porque a gente vai falar, então, dos contratualistas absolutistas agora. Tá? E os contratualistas absolutistas, tem que lembrar o que cada um pensava para justificar o absolutismo. Tá? Vamos a eles. Jean Bodin e Jacques Rousseau. Tá? Jean Bodin e Jacques Rousseau criaram uma teoria que se associou o Estado... nhaca. Vamos lá, eu só esqueci de que eu tinha tirado aqui. Que associou o Estado mais a Igreja. E que o poder do rei era justificado pelo apoio que ele recebia da Igreja. Por isso que virou teoria do direito divino. Por que ele é rei? Porque Deus o escolheu para ser rei e deu a ele a sabedoria, a sapiência de ser rei. E por isso nós, se questionarmos a autoridade do rei, estaremos questionando a própria sabedoria de Deus, justificando o poder absolutista. Qual foi o principal país que usou esta teoria? A França. A teoria do direito divino foi amplamente usada pelos franceses, sobretudo por uma dinastia francesa que a gente ainda vai conhecer, chamada Bourbons, a dinastia dos Bourbons, tá? Que é a dinastia dos Luíses, para quem tem a curiosidade. Luís XI, Luís XII, Luís XIII, Luís XIV, o Rei Sol. Tá? Alexandre Dumas, né, o escritor de Os Três Mosqueteiros, para quem não sabe quem que eu estou falando, escreveu uma obra chamada O Homem da Máscara de Ferro. Virou até filme, mas não é igual não, tá? O livro não tem nada a ver com a porra do filme. O Homem da Máscara de Ferro, do Alexandre Dumas, seria a história de um rei francês que teve gêmeos e, temendo que eles brigassem e destruíssem o trono, os separou e deixou um escondido numa fazenda, sem saber que era filho do rei, e o outro para ser rei. Mais tarde, o herdeiro, aquele que ficou no palácio, que era para ser rei, descobriu que tinha um irmão. E ficou morrendo de medo do irmão tentar tomar o trono dele. Mas por que ele não simplesmente mandou matar o irmão? Terminaria a história aí. Porque ele acreditava na teoria do direito divino e achava que se ele manchasse sua vida com o sangue do seu irmão, ele não seria digno da coroa. Então, em vez de matar o irmão, ele pretendia esconder a face do irmão, colocando a máscara de ferro no rosto. Esta é a teoria do direito divino. Qual é a principal função da teoria do direito divino? Justificar o poder do rei. Tá bom? Justificar o poder do rei. Mas além desse teórico, tem um que eu adoro, amo de paixão. Aí não é esse aí não. Esse é o Nicolas Maquiavel. Todo mundo gosta de Maquiavel. Maquiavel escreveu O Príncipe. Maquiavel escreveu para os Médici, lá da Itália, para convencer eles de ser absolutistas, eles não foram. É verdade. Maquiavel lançou a ideia de que política não tem uma ética dos homens, tem uma ética própria da política. A política, no sentido humano, seria a ética. Tá? Você não tem que ter escrúpulos se for para fazer o interesse da maioria. Daí vem a ideia de que os fins justificam os meios. Tá? Maquiavel ficou famoso no século XX. As posturas maquiavélicas dos governantes, onde talvez você não entenda o que ele fez aquilo, mas ele está fazendo para o seu bem ou para o bem da sociedade. Tá? Eu não gosto de Maquiavel, não. Eu prefiro esse cara. Thomas Hobbes. Escreveu Leviatã, o monstro. Thomas Hobbes escreve na obra dele o seguinte raciocínio. Como seres humanos, então é da nossa natureza, tá? Sermos maus. Lá no fundinho, no nosso âmago, o egoísmo, o interesse de estar bem, o interesse de ser melhor que o outro, o interesse de inferiorizar o outro,
cria uma necessidade beligerante no homem. É o monstro, é o Leviatã, é o monstro que somos. Portanto, se o Estado não estiver acima de todos para segurar a humanidade e impedir que a natureza humana nos leve ao caos e à anarquia. Portanto, o rei está aqui porque se não tiver um Estado forte que nos ponha freio, vamos destruir tudo. Porque somos burros por natureza ou autodestrutivos por natureza. O homem é o lobo do próprio homem, dizia Hobbes. Quando eu fazia universidade, eu até achava que Hobbes estava errado. Mas a cada ano que passa, menos a gente acredita na humanidade. Parece que se a gente não colocar freios em nós mesmos, destruiremos os outros e a nós mesmos. É isso que Hobbes dizia. Claro que para ele isso justificava ter um Estado absolutista. É aí que eu me afasto deles. A gente pode criar sistemas de freios e contrapesos, pesos e contrapesos, né? Que seria a nossa Constituição, para evitar esse tipo de natureza humana. Para citar alguém que você nunca ouviu falar, o Grotius. O Grotius é um menos conhecido teórico, trabalhou muito na região da Europa Central e dizia que a razão de termos um Estado com poder limitado é para evitar o caos. Muito parecido com Hobbes. Só que nesse caso ele não culpava o homem, ele culpava o próprio Estado. Que o Estado tende a ter disputa pelo poder, então se não tiver um cara que diz o que é certo e o que é errado, vai virar briga. Vai virar briga. Tá? Resumindo, Maquiavel, Hobbes, Jean Bodin são os grandes teóricos absolutistas. Um calca-se na religiosidade, Jean Bodin. O outro se baseia na ideia do racionalismo e do planejamento, Maquiavel. E o outro na ideia da necessidade de manter a ordem e evitar o caos, Hobbes. Tá bom? Esses são os principais teóricos absolutistas. A gente vai ir agora para as dinastias. Mas antes de eu falar das dinastias, eu quero aproveitar para lembrar a vocês de que eu te apresentei nome, algumas obras, Jean Bodin, República, Maquiavel, O Príncipe, Hobbes, O Leviatã. O personagem e a ideia. Cabe a vocês. Segura na cadeira agora. Se tiver alguma dúvida, me cobra, porque eu vou te apresentar um serviço. Deixa eu só ver o que me colocaram. Eu não sei se você conhece, mas tem um filme que chama Noite de Crimes. Na verdade, são acho que 2 ou 3 filmes e um seriado ainda. Já que as pessoas ficam 12 horas sem serem penalizadas por qualquer crime. A teoria dele é muito parecida, eu concordo mesmo. Aquela ideia de que se você não tiver pesos e contrapesos nem travas e deixar, você faz. Agora, a grande questão dos princípios aí da obra, as 12 horas, é você reparar que eles estão tentando convencer o cara que está assistindo de que, no fundo, a gente não é assim, não. Tanto que, para que as 12 horas continuem ocorrendo, né, as noites de crime, a anarquia, o Estado usa aquilo para matar os pobres e também estimula que aconteça violência, porque às vezes ela não vai acontecer por conta própria. Não é? O seriado é da Amazon. Eu li um artigo sobre ele, eu não assisti, eu li um artigo sobre ele falando que o mote da Amazon é mais doido ainda, que para quem quiser assistir o seriado As 12 Horas de Crime da Amazon, parece que está na primeira temporada ainda, pelo que eu li no artigo, ele mudaria a psique da pessoa. As pessoas começam a, por matarem, não mais verem com ressalvas. Sabe aquele negócio de ídio, ego e superego? O superego é que diz que aquilo não pode ser feito, que é errado. Quando você faz 1 ou 2 vezes, você alimenta o id, alimenta essa vontade de matar. E aí as pessoas começam a cometer crimes em outros horários. Essa foi a resenha que eu li, eu não assisti ainda. Posso até estar falando bobagem, mas se eu estiver falando é por culpa do outro. Tá? Mas a ideia é essa. Na verdade, lá no fundo, uma parte de mim acredita em Thomas Hobbes. Tem uma pesquisa, para quem não sabe, gente, eu fiz psicologia também. E quando a gente está fazendo psicologia, um dos livros que a gente estuda fala de uma pesquisa inglesa, 12 horas para sobreviver, uma pesquisa inglesa que fez... Hoje não podia ser feito, não, tá? Essa pesquisa da década de 80, eu acho que hoje ninguém
Nossa, ia virar o caos se eu fizesse essa pesquisa. Sabe o que eles faziam, gente? Escuta essa, porque não é mentira, tá? Eles pegavam crianças de 3 anos, 4 anos, e punham sem supervisão numa sala e ficava com vidro falso, espelhado, para ver o que as crianças faziam. E aí eles estimulavam as crianças, por exemplo, dava brinquedo para uma e não dava para outra, para ver o que acontecia. As crianças ainda não aprenderam o que é certo e o que é errado. Papai que fica falando, né? Divide com o amiguinho, não briga, senta e fica quieto, para ver o que acontecia. As pesquisas, no geral, identificavam 2 coisas básicas. Primeiro, que sem a supervisão e crianças que ainda não foram educadas, por assim dizer, tendiam a agredir o outro quando queriam as coisas, mesmo se fossem menores. Então, geralmente terminava com chororô e bateção. E que, passado esta primeira fase de briga, puxa, bate, joga, criava-se uma hierarquia. Aquele que, de repente, conseguiu ficar com o brinquedo, passava a mandar nos outros, formando uma sociedade hierárquica. Hoje em dia, gente, eu acho que se alguém tentasse fazer uma pesquisa parecida, ele seria execrado pela comunidade, porque estamos numa época onde o politicamente correto é muito mais cobrado, tá? Falando em cobrança, se ninguém tiver mais nenhum comentário, falando em cobrança, eu vou fazer uma cobrança para vocês agora, daqui para o final do ano. Esse aqui eu não conheço, Pedro. Vou até depois, eu fico com o chat, né? Eu fico, vou até olhar o que é, tá? Não conheço o filme que você citou. Gente, estou propondo para vocês, sobretudo para aqueles que realmente querem se preparar para o Enem e principalmente para os vestibulares, uma tarefa daqui para o final do ano. Você vai fazer ela quando você puder, tá? Você pode fazer ela por etapa, mas é para fazer. E minha proposta é que essa tarefa seja feita manual, não é recorte e cole, tá? Faça numa folha, porque você tem memória motora. Isso ajuda você a memorizar. Essa tarefa é para cumprir uma obrigação que a gente chama em humanas de CG, que é conhecimentos gerais, tá? Que cai na prova de humanas, tanto história, quanto filosofia, quanto sociologia, que é a evolução do pensamento ocidental. É exatamente isso, ó. A evolução do pensamento ocidental. E para isso, a gente pegaria o século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. No século XVI, é o Renascimento clássico. É o Renascimento. Não é isso? É o Renascimento. O Renascimento clássico vai ter como berço, acho que todo mundo sabe disso. Ai, foi mal, vamos começar de novo. Quase chorei agora. Não funciona. Tentei o Ctrl Z aqui, mas não funciona. Erro técnico, falha técnica. Começaremos de novo nossa tortura. Tá? Vamos lá, então. Século XVI, XVII. Enquanto isso, quem está aí lutando com o som, corta ele também, ajuda. Eu estou errando, você está errando, o planeta está errando. O único pessoal que acertou foi os eleitores no Brasil. Então, acabou perdendo emprego um dia ainda. Século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX. O que a gente está fazendo aqui? A evolução do pensamento ocidental. O século XVI é a Renascença. Renascimento. Como espero que todo mundo lembre, o Renascimento é italiano. O berço é a Itália. Mas ele vai aparecer na Inglaterra, ele vai aparecer na Holanda e na Bélgica, em Portugal, na Espanha. Berço é italiano. Tá? Exemplos. Botticelli, trecentista, italiano, humanista, escreveu Decameron. Certo? Outro exemplo. Gil Vicente, certo? Você já aprendeu isso em literatura. Gil Vicente. Tá? O Alto da Barca do Inferno. Tá? Um espanhol. Você teria que lembrar. O espanhol que eu mais conheço é Cervantes, que escreveu Dom Quixote.
Ah, inglês. Não, inglês todo mundo sabe que tem um famosíssimo. William Shakespeare. A Tragédia de Romeu e Julieta. Hamlet. Outro inglês. Thomas Moros. Opa, você já entendeu o que eu estou propondo? Qual que é a tarefinha daqui para o final do ano? Para que você não tenha dificuldade na sua prova com relação a conhecimentos gerais? Autor, obra, quando tiver a obra, e ideia central da obra, é claro, de cada grande pensador ocidental que moldou a nossa história. No século XVI, são os renascentistas. No século XVI, são os renascentistas do século XVI. Tá? Renascentista italiano. Aí você pode botar as Tartaruga Ninja. Tá? Michelangelo é o mais famoso de todos, é óbvio. Você tem renascentista espanhol, português. Você tem Erasmo de Roterdã, que é dos Países Baixos. Fez a lista? Então você vai escrever lá, renascentistas. Bota o nome do cara, a obra mais famosa, tá? O Nascimento de Vênus, Botticelli. Inclusive o Renascimento você vai ter que dividir em 3 grupos pelo menos. Os literatos, aí envolve escritor, teatrólogo, etc. Não é? Os artistas, tanto de artes cênicas quanto de artes plásticas, escultores, pintores, certo? E os cientistas. Renascimento. Aí, a gente vai combinar. Você vai sair do Renascimento, fez a lista, você vai para a próxima lista. Tá? Científicos. Revolução científica do século XVII. A Revolução Científica do século XVII é quando a ciência começou a crescer em 2 setores. A ciência começou a crescer fortemente. Oh, vamos ver se você saca onde que eu estou indo aqui. Ó. Na matemática e na física e biologia. Na física e na biologia. Pô, tem muita coisa que você estudou com esses caras. Na matemática, o pai da ciência aparece, gente. René Descartes. Tem que lembrar o nome dele, escrever lá na lista. René Descartes. O discurso do método. Pai da ciência. Na física, Kepler, Newton, Copérnico. Cinemática está nascendo. Biologia, gente, você tem aqui os estudos de anatomia. Os estudos de anatomia. Tá? Aí, você sai do 17, vai para o 18. Você já vê que sua tarefa vai ser longa. No 18, eu acho que todo mundo sabe qual que é o assunto. Iluminismo. Iluminismo. É o iluminismo, pensamento iluminista. Que vai se destacar na política e na economia. Rousseau, D'Alembert, Diderot, Voltaire, Montesquieu, François Quesnay, Adam Smith, David Ricardo. No caso do iluminismo, você vai falar muito sobre linguagens, não é? Você vai falar muito sobre texto, sobre política. Então você sai da matemática e vai para a política. Você sai da física e vai para a economia e vai para a história. Gente, se um dia você pensasse em fazer uma prova nacional, sei lá, vamos chamar de exame nacional, você não queria cobrar o conhecimento geral da história da humanidade? E a sua humanidade não é ocidental? Então você teria que fazer uma prova que cobrasse conhecimentos de matemática e conhecimento de linguagem, ou não? E teria que fazer uma prova que cobrasse física, química, biologia, ou seja, ciência da natureza, e também cobraria ciências humanas. Esse é o raciocínio dos caras. De todos os momentos, um dos que vai ter mais nomes são
Renascimento, tem nome pra caralho, e Iluminismo. Tá? Aí vem século XIX. Vamos encerrar porque o tempo está passando. No século XIX, você tem mais uma onda. Essa onda é muito famosa. A onda do século XIX é o cientificismo. É o cientificismo. Aí vai ser aquilo que você já estudou com cada professor desde o início do ano. Nessa onda do cientificismo, a gente tem a química, né? Lavoisier. Você tem a biologia, com o cara das ervilhas, o Mendel. Você tem a sociologia, com Durkheim, Hegel. Você tem a geografia, com Thomas Malthus. Você tem a história, com Comte e depois Marx. Tudo século XIX, gente. Você tem a física, só que aí já teve física ou não teve? E é por isso que a gente chama essa aqui de física clássica, porque ela nasce no Renascimento clássico, e a física moderna. E aí você tem a física moderna. Está vendo tudo que você está estudando? Não é isso aqui que você estuda? Química, biologia. Pronto. Só que o cientificismo do século XIX resultou na Revolução Industrial, na disputa por mercados e na Primeira Guerra Mundial. E aí, muita gente entrou em noia, pensando assim, nossa, a ciência deu errado. A ciência está destruindo o homem. Nós, seres humanos, temos que repensar nossa vida. E aí veio as vanguardas, que eu tenho certeza o Raul comenta com vocês. E a literatura também. Impressionismo, expressionismo, dadaísmo, cubismo, arte pop. Tudo que é sólido se dissolve no ar. O mundo está derretendo. É surreal. Autor, obra e ideia central. O cara pode pôr na prova para vocês assim, ó. Tô dando exemplo real de vestibular. A escultura abaixo, aí mostrava a escultura. Se chama Pietà. Seu autor é, 2 pontos. É o nome de 5 escultoras para você marcar o cara que fez Pietà. Espero que todo mundo saiba que quem esculpiu Pietà é Michelangelo. Miguel Ângelo. Então, o autor da Todo Tombo. Quem é o autor da Todo Tombo? O português Gil Vicente. Tá? Então, é decorar. Você nunca vai conseguir ler todas essas obras, você nunca vai conseguir ver todas essas obras, isso é impossível. Então, se você não vai conseguir nem ler, nem ver todas essas obras, que solução sobrou? Fazer uma lista e se preparar para a prova. Faz uma lista e se prepara para a prova. Claro, se você quiser saber qual vai ser a lista maior, a resposta é esta, né? Você tem que pegar aquela aula de química que você teve, e ir lá do Rutherford até o Lavoisier. Você vai para biologia e pega aqueles caras tudinho de biologia que você estudou. Vai para sociologia, lembra o tanto de nome que o pessoal de sociologia te passou e faz a lista. E faz a lista. E tenta lembrar para a prova. Essa é uma tarefa sua. Não adianta eu fazer ela para vocês, não adianta eu fazer uma listinha. Essa lista vocês têm que fazer. Ah, como é que eu faço ela? Todo livro tem capítulo de cada um desses pontos e também se encontra facilmente na internet. É só fazer a lista e deixar ela pronta. Que tamanho que ela dá? Muitos alunos já mostraram essa lista no decorrer do tempo. Ela dá uma média de uma folha de frente e verso quando você faz ela bem feita e sem exageros. Porque não tem que ficar escrevendo muita coisa. É o nome do cara, põe na frente a obra dele, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, obra O Contrato Social e Emílio. Precursor da democracia burguesa. Barão de Montesquieu, obra, Espírito das Leis, ideia, divisão dos poderes em 3, tripartite, executivo, legislativo, judiciário. Próximo. Não é um texto, é só uma linha. Tá? O que está escrito debaixo de vanguardas, para quem perguntou, é um exemplo de um vestibular. Pietà,
Pietà é a obra onde Cristo está deitado em Nossa Senhora, escultura de mármore feita por Miguel Ângelo. Só um exemplo que lá do Renascimento, tá? Tem nada a ver com o momento que a gente está. É lá do Renascimento, é só porque eu aproveitei o cantinho, tá bom? Vanguardas aqui é os que vocês mais conhecem. Vanguardas aqui vai de Picasso até a Andy Warhol. É tudo vanguarda, tá bom? Beleza? Gente, para a gente encerrar isso, a aula que vem a gente vai falar de reforma protestante, tá? Falta a gente fazer só as dinastias. Vamos às dinastias, então, para a gente dar isso aqui por encerrado? A história dinástica europeia deve ser estudada a partir de períodos. Então, eu tenho o século XVI para começar. E divisão por território. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Tá? Qual é a dinastia de cada um deles? A maioria você já sabe. No caso de Portugal, a primeira dinastia são os Avi. No caso da Espanha, a primeira dinastia são os Habsburgos. Opa, errei, né, gente? Desculpa, essa é a segunda. Essa é a segunda, foi mal. A primeira dinastia não é o Habsburgo. A primeira dinastia aqui é os Castela. A Habsburgo é a segunda. Tá? É os Castela. A dinastia da França é os Valois. E a dinastia da Inglaterra é os Tudor. Essas são as dinastias do século XVI. O que acontece agora é uma mudança de cenário. Então, olha aqui no mapa europeu. Tá? A gente vai começar isso para terminar na outra aula, porque eu quero só montar o mapa dessa vez. Não vai dar muito tempo de fazer isso, não. Então, o que é que eu sei? Eu sei que a Itália tem uma igreja aqui, tem um papa aqui, e a Itália não é unificada. Tá? Sei que a Inglaterra foi unificada e quem governa a Inglaterra são os Tudor. Sei que a Espanha é unificada e quem governa a Espanha são os Castela. E sei que Portugal é unificado e quem governa Portugal são os Avi. É isso que eu sei. E sei que a França é unificada e quem governa a França, por enquanto, são os Valois. Aí agora eu vou te contar a primeira história. No caso da França, ainda no século XVI, os Valois morreram sem um herdeiro direto e estourou uma guerra. Uma guerra pela sucessão francesa de novo. Essa guerra chama a guerra, depois eu vou apagar, dos três Henriques. Porque os três pretendentes aos tronos se chamavam Henrique. Tá? Portugal não é nem Navi nem Ravi, desculpa, é A-V-I-S. É Avis. É o nome da cidade onde começou tudo, tá? Então, em Portugal, é dinastia dos Avi. Tá? Tá escrito aqui, ó. Então, sem problemas. A Guerra dos Três Henriques. O que eu quero te mostrar dessa guerra? Que houve uma disputa entre três grandes famílias. A família de Navarre e a família de Guizet eram as duas mais importantes. E quem acabou ganhando essa guerra foi a família de Navarre, que se uniu a uma segunda família, iniciando, ainda no século XVI, uma nova dinastia na França chamada Bourbons. A dinastia dos Bourbons, fortemente católicos. Então, o primeiro lugar que mudou a família real foi na França, sai Valois e entra Bourbons devido a uma guerra pelo poder no século XVI, chamada Guerra dos Três Henriques. Isso significa dizer que no meu mapa eu tenho que tirar os Valois e colocar a dinastia dos Bourbons. Eu vou escrever só Bour, que está de bom tamanho. E aí, a gente vai, para encerrar a aula, fazer um último comentário. Eu vou voltar nesse mapa semana que vem. Você está vendo como é que está tudo ok? Aqui você não tem estado, mas tem o Papa. Na França tem Bourbons, na Espanha Castela, Avi e Tudor. Os países que a gente viu nascer. Aí, esta área que eu estou circulando agora era herdeira do feudalismo igual aos Bourbons. E um dia foi parte do Império de Carlos Magno. E era formada por diversos nobres, nobre. Esses nobres se uniram e fizeram uma cooperativa.
Diferente do caso francês, que o rei subordinou a nobreza e fez o absolutismo, lá aconteceu a reunião dos nobres, formando um negócio com esse nome. O Sacro Império Romano Germânico. A união da nobreza que escolhia um imperador. Veja que ele não é absolutista, porque o imperador é eleito e escolhido pela nobreza. E cada nobre ainda manda no seu território, mas agora tem um representante maior, que é o imperador. Esse é o Sacro Império. A gente vai falar do Sacro Império na outra aula, porque esse aqui ainda merece um pouco mais de atenção para continuar essa matéria, tá? Perfeito. Ó, o Matheus colocou um negócio aqui que para mim é ótimo. O Sacro Império era uma espécie de confederação, exatamente, onde cada nobre tinha seu território, tinha um certo poder e autonomia nele, mas fazia parte dessa união, dessa confederação que era comandada por um imperador. Mas esse imperador só mandava devido ao apoio da nobreza. Tá vendo? O rei absolutista manda porque é rei absolutista. O imperador do Sacro Império manda porque tem apoio da nobreza. Essa é a diferença. Perfeita a ideia de confederação. E esse Sacro Império, gente, para você entender o tanto que essa matéria é importante, vai ter um nome, um apelidinho. Olha o apelido dele. Esse aqui é o primeiro Reich. Depois vai ter segundo Reich e terceiro Reich. Por isso Hitler é o terceiro Reich. Porque o Sacro Império é o primeiro Reich. A gente vai falar mais do primeiro Reich no nosso próximo encontro. Beleza? Obrigado, até aí. PT, saudações.